legal a Gabi falando aqui, né? Eu queria que vocês ouvissem. Parece lançamento de foguete, né? Tá dançando? O que é isso? Tô romântico. Tá apaixonado? Tô apaixonado. Ah, Pedro Mariano, que coisa linda. Tô brincando, gente. É só que eu tô feliz, Deixa eu né? ver o zoinho. Tá, por quê? Não tá apaixonado. Ai, bobeira. Ai, Solange, para. Tá brigando, né, doutor? É o amor. Boa tarde. Oi, mãe. Ai, Solange, que vergonha. Oi pra você que tá aqui com a gente na TV, aqui no Facebook, ao vivo, sexta-feira, uma sexta-feira gostosa pra gente ficar juntinho aí na sua casa. Programa muito legal, hoje você não precisa se identificar. Daqui a pouquinho você vai saber o porquê. Só que antes, vamos pra nossa mensagem aí do dia? Refletir um pouquinho. Muitas vezes você fica bravo porque você espera demais dos outros. Aprenda a não esperar nada do outro. Faz o seguinte, prefira acreditar e esperar em Deus, porque aí você vai alcançar a verdadeira felicidade e vai saber se aquilo que você quer é pertinente ou não. Não espera nada de ninguém. Esse é o nosso toque de sexta-feira. Zóio Verde, o que tem no programa hoje, Zóio Verde? Sol, e a gente fecha a semana com a triste notícia de mulher que filmou queda da empregada e não prestou ajuda, e governo Trump que lançou mais de 50 mísseis em base aérea síria. Participe do programa, anote os nossos contatos, lembrando que tem muitos prêmios nas redes sociais. Tem mesmo, e você pode sim participar, que ainda dá tempo de levar para casa aí um kit da Koala com vários produtos para manter sua casa bem limpinha e cheirosa. E também, olha, ovo delicioso, curtiu, compartilhou da Marinela, você pode então concorrer hoje ainda também, tem sorteio no Instagram. Você pode levar para casa uma cesta com produtos saudáveis, produtos muito gostosos, naturais. Na verdade, do Instagram é na sexta-feira que vem, tá bom? Não é hoje não, tá bom? Você também pode participar e concorrer a esses prêmios deliciosos. Bora conversar bastante? Hoje é dia de papo de sexta. Engraçados comentários aqui no Facebook, viu, Luquinha? Meu marido não quer saber nada com nada, só quer jogar futebol e ficar no videogame, né? Você tem responsabilidade, a gente cresce e começa a ter responsabilidade no relacionamento, no trabalho, conta pra pagar, só que nem todo mundo é assim. Pois é, tem aqueles adultos que não crescem, não. Solange, parece que ignoram o tempo, ignoram a idade, e tudo isso aí, eles vivem nesse mundo, na verdade, da fantasia. Ficam presos, parece que na infância. Dá medo de crescer. Será que é medo de crescer? Isso tem um nome, gente, chama Síndrome de Peter Pan neles e Síndrome de Cinderela para elas. Síndrome de Wendy é quando a mulher quer tomar conta de tudo. Você conhece alguém assim, com esse tipo de personalidade que não cresce por nada? Ele saiu de São Bernardo do Campo, a gente está amando ter ele aqui estreando no Falando Nisso, Nelson Luiz Raspes, que é psicólogo clínico. Doutor Nelson, obrigada. Solange, o Tavinho, nosso editor de imagem, tava assim, ó, que ele gosta de jogar videogame, doutor, seja bem-vindo. Ele gosta de jogar também. Ele tá ali, né, futebol nem tanto, mostra né, o Tavinho pra gente. Quem que pode mostrar o Tavinho pra gente? O Cassiano consegue. Mostra ali o Tavinho pode pra mostrar, gente. Sumiu aí, agora mostra a cara. Agora pode virar mostra, aqui. Mostra. Esse é um Peter Pan. Mas o Tavinho, eu acho que ele não se encaixa. Olha aqui, Tavinho. Olha, aparece aqui, Tavinho. Ajuda nós, já que você... né? Mas ele trabalha, ele é super responsável, né? Vamos ficar à vontade. Eu acho que não se encaixa no que a gente está tentando entender aqui, né, Sol? Não. Por exemplo, o Tavinho, ele é aficionado por informática. Aliás, é um grande mestre da informática. Editor mesmo. Editor. Ele gosta de videogame, ele curte jogos. Mas ele tem um lado responsável. Quando a pessoa passa a ser Peter Pan ou não, doutor? Nesse sentido. Bom, antes de mais nada, agradeço o convite de vocês. Obrigada, obrigado, foi um prazer estar aqui. Então, Solange, a síndrome de Peter Pan acaba sendo uma característica, não é necessariamente uma doença psicológica, né? Porque não consta no manual de doenças psicológicas. Mas é uma característica que foi descrita pelo autor Dan Keeley, no próprio livro chamado Síndrome de Peter Pan, onde ele traça um certo perfil da personalidade das pessoas, principalmente no público masculino, a partir na faixa de 28, 29, 30 anos de idade em diante. São pessoas que fogem assim, de suas responsabilidades, têm comportamentos às vezes infantilizados, dificuldades de assumir responsabilidades maiores, e está muito voltada aos relacionamentos pessoais, principalmente familiares e conjugais.
Entendi. Falando em relacionamento conjugal, quando a gente fala da síndrome de Peter Pan, tem vários exemplos que a gente viu num programa que a gente fez recentemente, que o pai não está nem aí para o filho, que o pai não está nem aí para o lar, ele só quer saber de sair com os amigos, jogar bola, essa coisa toda. É legal a gente chamar isso de síndrome de Peter Pan ou irresponsabilidade? E quando a gente deve chamar a pessoa para a realidade? Para fazer um diagnóstico, a gente precisa até fazer uma avaliação legal, né? Mas, às vezes, a gente percebe que o próprio pai ele tem comportamentos muito mais imaturos em relação ao próprio filho, entendeu? Às vezes, alguns adolescentes, já um pouco mais na faixa de 15, 16 anos, acaba tendo uma visão um pouco melhor e também consegue perceber isso. O próprio adulto ele tem dificuldade de perceber essas características nele. Ou então, se ele percebe, ele não quer assumir essa responsabilidade pela mudança, porque para ele está cômodo ser assim. Ele acha que é legal ficar assim com os filhos, entendeu? Exatamente. Solange, o que é legal é ver esse carinho de vocês com a gente. Põe pra mim, por favor. Olha que linda essa mocinha te assistindo, Ai, que Solange. coisa mais Tá ela com a mamãe, linda demais, né? Gabi, eu vou só juntar uma perguntinha aqui. A gente tem muita mãe que assiste aqui o programa e que acaba abraçando não só a vida do filho, mas do marido. E eu acho que a gente pode explicar um pouquinho também dessa síndrome que a Sol começou no programa comentando, que é a síndrome da Wendy, né? O que é isso, né? Quem não lembra da Wendy no Peter Pan? Isso. É a mãe de todos, né? A mãe de todos os meninos, né? Qual que é essa síndrome? Então, a síndrome de Wendy é uma pessoa que faz um papel de mãe o tempo todo. Para todos? Para todos. Quer acolher todo mundo, quer trazer todo mundo. Inclusive o marido. Aí a esposa que vira mãe, né? Do marido, ou então a própria mãe dele que acaba protegendo o próprio filho. Entendeu? Eu não vou identificar essa querida, mas eu já vou deixar a pergunta dela no ar para o Luquinha não deixar eu esquecer também. Ela disse que ela tem um relacionamento de 3 anos e agora o namorado começou a ter fetiches sexuais e ele gosta de se fantasiar de bebê. Ai, ela quer saber se isso é síndrome de Peter Pan ou não. Ai, eu não sei o que é, mas que é estranho, né, gente? Por favor. Um beijo aí para a Maria Sueli, também a Letícia, aqui de São José. Tem muita gente de Caraguá conversando também. Obrigado pelo carinho. Bora ficar agora bem informado com a Solange Moraes, o Marvin, nosso querido amigo, e as notícias da redação. O presidente Michel Temer anunciou mudanças em 5 pontos na reforma da Previdência, mas manteve a idade mínima de 65 anos. Nós vamos saber os detalhes hoje com ele, nosso querido amigo e repórter Marvin Pinho, direto da redação do Falando Nisso. Muito bem-vindo, Marvin. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas e amigos do Falando Nisso. Com essas novas mudanças, haverá revisão no cálculo das aposentadorias de trabalhadores rurais, deficientes, professores e policiais. Confira. A informação sobre os ajustes no relatório da reforma da Previdência foi antecipada pelo presidente em entrevista ao jornalista José Luiz da Atena, na Rádio Bandeirantes. Pouco depois, no Planalto, o relator da reforma na Câmara anunciou que vai alterar 5 pontos da proposta original do governo. As regras para a aposentadoria do trabalhador rural vão ser aliviadas. O benefício de prestação continuada para idosos e deficientes em situação de extrema pobreza pode continuar vinculado ao salário mínimo, assim como as pensões por morte. As aposentadorias de professores e policiais deverão ter um regime específico e a regra de transição também vai ser modificada. O governo previa uma espécie de pedágio para homens com mais de 50 anos e mulheres acima de 45. Eles teriam de contribuir 50% a mais do tempo que faltasse para se aposentar. Agora, o relator vai criar um cálculo que leve em conta o tempo de contribuição e a idade. Arthur Maia também considera ampliar a faixa etária dessa regra. Bom, cada vez que tem mudança na Previdência, você sabe que a gente entra com um entrevistado especialmente para você, para a gente tentar esclarecer passo a passo o que são essas mudanças e outras que poderão vir aí pela frente antes da votação total aí dessa reforma da Previdência. Marvin, mudando de assunto, o presidente de uma das federações esportivas mais importantes do país foi preso pela Polícia Federal. Coaci Nunes mandava na natação e em todos os esportes aquáticos no Brasil. Isso daí é mais uma etapa da Lava Jato, Marvin, é isso? Isso, Sol. A Operação Águas Claras apura desvios de cerca de 40 milhões de reais de recursos públicos destinados a entidades que ele chefiava.
Coaraci Nunes foi surpreendido em sua casa no Rio de Janeiro. A Polícia Federal prendeu preventivamente o dirigente na Operação Águas Claras, deflagrada para investigar um esquema de desvio de recursos públicos repassados à CBDA, envolvendo dirigentes e empresários. A Operação Águas Claras foi deflagrada após denúncias de mais de 20 atletas e ex-atletas. O Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Polícia Federal, ainda investiga uma relação suspeita com agências de turismo, que venderiam passagens aéreas e hospedagens em hotel com preços superfaturados. O Pinheiros, um dos principais clubes do país, apresentou sua equipe de natação para a temporada 2017. Entre eles está César Cielo, campeão olímpico em Pequim em 2008, que apoia as investigações. A gente vai estar sempre aí lutando pela transparência. Não torço pelo bem nem pelo mal de ninguém, só pelo bem da verdade mesmo, e que a natação passe logo dessa fase. A gente está precisando de medalha. Parece que nada escapa da corrupção nesse país, né? Só uma boa notícia, e a gente falou do resgate das contas inativas do FGTS na terça-feira. Não se esqueça que você que tem dinheirinho para resgatar, amanhã 35 agências da Caixa aqui na região estarão de portas abertas. Luquinha. Excelente toque para você aí de casa. Bom, tempo chuvoso, pistas escorregadias. Agora a gente conversa novamente com ele, Marvin Pinho, boa tarde, para saber se tem pontos de lentidão, principalmente para quem desce a serra devido a essa instabilidade no tempo. Marvin. Lucas, quem pega a rodovia dos Tamoios agora encontra um trânsito tranquilo, tanto subindo quanto descendo a serra, não há pontos de lentidão. Já na rodovia Presidente Dutra, há sim uma lentidão em São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro. Um caminhão teve problemas mecânicos e interditou a faixa da esquerda no quilômetro 145. A pista já foi liberada, Lucas, mas ainda há 2 quilômetros de lentidão ali no local, devido a reflexo desse problema mecânico do caminhão. Obrigado, Marvin. Excelente tarde e final de semana para você. Bom, veio chuva aí pela manhã, o sol se escondeu no dia de hoje e continua assim, pelo menos agora para a tarde, é o que diz a previsão do tempo. A máxima em Monteiro Lobato é de 29 graus, previsão de tempo instável não só por lá, mas também em Piquete, máxima de 29, o mesmo em Taubaté e em Jacareí. Litoral Norte também, com o dia fechado, com tempo instável, à tarde e à noite, máxima de 29 também em Caraguatatuba e Ilhabela. Destacar a cidade de São José dos Campos, a máxima também hoje aqui é de 29 graus. Amanhã o sol aparece entre nuvens, mas há possibilidade de chuva tanto sábado quanto domingo, a máxima batendo é 30 graus. Estados Unidos lança mais de 50 mísseis em base área aí da Síria, e a gente já conversa com vocês sobre isso, porque daqui a pouco também tem dicas do nosso querido amigo Dr. Marcos Massal, que é veterinário da Polipet, no quadro Meu Amigo Bicho. Cachorro fazendo xixi com sangue. É normal? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco no Meu Amigo Bicho. De volta, hoje é dia de Papo Cabeça. Antes de falar alguma coisa, deixa eu dar um beijo para todos os amigos jornalistas. Hoje é dia do jornalista. Parabéns, Solange Moraes também. Ó, é um perrengue. A gente ama aquilo que a gente faz, a gente se dá de coração. Um beijo para todos. Aliás, eu ganhei um presente do meu querido Luciano, cabeleireiro Luciano Souza. Eu passei lá, ele falou, vem aqui fazer uma escovinha. Beijo, Lu, te amo de coração.
Bom, hoje a gente está aqui com o psicólogo Nelson Luiz Raspes. A gente está falando, você já ouviu falar da síndrome de Peter Pan? Sabe aquele cara que não amadurece de jeito nenhum, criança o tempo todo, não consegue se comprometer com nada, aí você chama para a realidade, ele não está nem aí. E acontece com a mulher também, a síndrome de Cinderela. Mas a gente tem um toque. Nisso eu sou criança. Nisso que você vai falar agora. Que bom ser, né, Solange? Que bom a gente amar chocolate, né? Então, olha, atenção, dá tempo de você participar ainda, mas no final do programa sai o resultado do sortudo ou da sortuda que vai ganhar 4 ovos de Páscoa da Cacau Show, mas dá tempo sim de participar, você vai curtir e compartilhar, essa fotinho está no nosso Face e você já pode concorrer, então corre lá para participar e de repente você passa a sua Páscoa aí recheada com a Cacau Show e também eu falando nisso, Solange. Delícia, né? Um beijo para todo mundo que está aqui no live. Eu espelhei uma perguntinha da Patrícia Narciso Lima, o Nelson. Ela diz o seguinte, está mandando um beijo a todos. Ela cuida de todo mundo, mas ninguém repara quando ela não está bem. Nesse caso é o síndrome de Wendy, né? Isso. Fala que todo mundo só fala que ela está de mau humor, o filho só quer ficar no celular. Quando ela fala que não está bem, o marido diz que ela está com frescura, que tem dor. Ela quer tomar conta de todo mundo, só que ela quer um retorno dessa tomar conta. O que a gente pode orientar? Ela está triste. É Patrícia o nome dela? Patrícia Narciso Lima. Então, Patrícia, obrigado pela pergunta. A questão é que você tem que parar e perceber o seguinte, né? Se você faz tudo para todo mundo, então todo mundo vai acostumar mal. Você também acabou colaborando para isso. E você não está tendo um tempo para você não está tendo tempo de cuidar de você. Você também precisa, de repente, procurar uma ajuda psicológica para você conseguir tomar decisões e que vai mexer com toda a situação dentro de casa, porque eles estão acostumados, né? Que você acaba fazendo tudo e você não pode ficar doente. Talvez você nem se permita ficar doente. Nem se permita cuidar de você porque tem que cuidar de todo mundo. Está na hora dela buscar ajuda para se fortalecer. Está na hora de buscar ajuda, com certeza, para ela poder ter coragem de enfrentar a situação. Faz isso, viu, minha linda? Não deixa a sua felicidade na mão de ninguém. Aliás, foi a mensagem do Falando Nisso de hoje, né, Luquinha? Exato. Bom, a Solange deixou uma pergunta no ar, eu até meio que brinquei aqui, mas não quero julgar ninguém. Na verdade, a gente nem pode fazer isso, né? Mas uma querida abriu o coração aqui, diz que o marido dela tem um fetiche de chamá-la de mamãe. Diz que ele perdeu a mãe muito cedo. Ele gosta de se vestir de mulher, ela acredita que ele não seja gay e de vez em quando parece que ele se manifesta. Ela quer entender, diz que é um homem tímido com as pessoas, mas que com ela ele tem a liberdade de ser assim. Como que a gente pode ajudar essa amiga? Então, é interessante essa pergunta. Eu acredito que aí que seja mais um fetiche mesmo e uma má elaboração da perda dessa mãe. Então ele está espelhando na esposa a própria questão da figura materna. Só que ele está distorcendo a questão do lado sexual. Isso daí, ela tem como mudar essa situação ou só com ajuda médica mesmo? De preferência com ajuda psicológica. É importante, mas é importante que alguém possa mostrar para ele que ele está cometendo que ele está com essa problemática na vida dele. Ok. Deixa eu dar um toque para você de casa que está ligando a cobrar. Quem atende é um sistema no computador, ele não aceita ligações a cobrar, tá? Então, se você quiser participar pelo telefone, está aqui na telinha, a gente vai ficar bem feliz. Bom, e quando a pessoa, tem pergunta aqui, mas antes a gente vai ver uma situação que é muito parecida. É a arte imitando a vida ou a vida imitando a arte, a gente não consegue saber. Tem gente reclamando aqui, Luquinha, que o filho não quer sair de casa de jeito nenhum. Tem um filho de 51 anos que a mãe tem que fazer o prato dele de comida todos os dias, senão ele não almoça. E a gente acha que isso não acontece na vida real, né? Pois é, a gente até separou aqui um trecho de um filme, chama Armações do Amor, para você entender que muitas vezes os pais não aguentam mais o filho dentro de casa. Tudo pronto para o pontapé inicial? Sim, com base na avaliação inicial da personalidade, eu acho que põe o seu filho fora de casa e morando sozinho até o dia 15 de junho. Aleluia! Ficariam surpresos se soubessem quantos adultos ainda moram com os pais. Aliás, na minha opinião, tudo é fruto da falta de autoconfiança. A Oprah fala disso o tempo inteiro. A Oprah não sabe de nada. Quando eu estava crescendo, ninguém tinha autoconfiança e todo mundo se deu bem. Pois é, a gente está vendo aí que os pais dão... até que enfim ele vai sair de casa. Existem vários filhos com 40, com 50 anos que ainda moram com os pais por situação financeira ou não. Nesse caso, doutor Nelson, a mãe tem que fazer o prato de comida. Ele tem 51 anos, senão ele não come. Não quer sair de casa. Pois é. Então, essa... Eu não vou dizer o nome, né, porque essa pediu para você não se identificar. Assistente está precisando também procurar uma ajuda, porque se ele não come,
Normalmente o que a gente orienta? Então deixa sem comer. Deixa sem comer? Deixa sem comer, porque por que ela tem que fazer sabendo que ele tem as condições? Se quando a gente educa os filhos, até os adolescentes, para ter a sua própria responsabilidade, então ela também está fortalecendo esse comportamento dele. E se ele tiver piti, deixa ter piti? Deixa ter piti. Simples assim, se ela conseguir segurar a bronca, mas também reforçando que é importante ela procurar uma ajuda para se reforçar. Porque vamos combinar, com 51 anos de idade, dar a responsabilidade de fazer o prato de comida para a mãe. E ela deve ter os seus 70 e poucos anos pela idade do filho. Né, Luquinha? Bom, Solange, tem uma pergunta aqui que eu vou deixar no ar. A esposa quer saber se é normal um marido gostar, ter prazer de ver outro homem a possuindo. E tá aqui, já a gente mostra para vocês e explica um pouquinho sobre essa situação também. Mas hoje aqui no programa é dia de cuidar do nosso pet. E o Dr. Marcos Massal vai responder a pergunta de uma telespectadora que levou esse bichinho para castrar e logo depois ele começou a urinar com sangue. Tadinho. Será que é sintoma da castração ou pode ser uma complicação aí da cirurgia? A gente aprende agora com ele no quadro Meu Amigo Bicho. Olá, hoje a pergunta é da Giovana Santos, que é de São José dos Campos. A Giovana diz que a cachorra dela foi castrada e está fazendo xixi com sangue. E quando ela faz isso, ela tem muita dor, ela fica incomodada, está agressiva e pergunta se isso é normal. Então, Giovana, se a castração foi feita recentemente e logo depois apareceu esse xixi com sangue, é um problema. Assim, pode estar relacionada com a cirurgia, né? Mas se a cirurgia foi feita já há um tempo e o cachorrinho está fazendo xixi com sangue, pode ser um problema relacionado só à parte urinária, a parte de bexiga principalmente. De qualquer forma, não é normal. Sangue no xixi não é uma coisa normal, então deve ter muita atenção. O sangue na urina pode ser em decorrência de cistite, por exemplo, né? Se tem uma inflamação, uma infecção na bexiga, essa infecção já pode causar eliminação de sangue no xixi. Mas muito comum hoje em dia é a presença de cálculos, né? Pedras até grandes dentro da bexiga. Essa pedra muitas vezes é muito áspera, ela causa irritação, desgasta a parede interna da bexiga e causa sangramento, ferimentos e causa um desconforto muito grande, que deixa o cachorro incomodado e isso pode ser a explicação da agressividade dela. De qualquer forma, é um problema que tem que ser visto, né? Os exames são necessários, exames de urina, exames de imagem como ultrassom, raio-x, são necessários. Dessa forma a gente tem um diagnóstico, né, do problema e tratar da forma mais adequada possível. Essa foi a pergunta de hoje, até a próxima. Nessa situação, procura o Dr. Marcos Massal para ele ajudar o seu bichinho, então, né? Bom, o governo norte-americano, em represária ao ataque químico do governo sírio em Reduto Rebelde, lançou mais de 50 mísseis a uma base aérea síria. Para muitos especialistas internacionais, o governo Trump acaba de declarar guerra contra a Síria. Esse é o momento em que a gente está percebendo que os mísseis são lançados de um navio da Marinha norte-americana contra uma base aérea síria. 59 mísseis foram utilizados em retaliação ao ataque químico e é algo que todo mundo está voltado e olhando, né, Solange? Porque isso pode ter grandes consequências. Pois é, agora os Estados Unidos ele ganhou o apoio do Reino Unido na ONU aí após esse ataque que ele fez à Síria. A Rússia fala em violação de leis aí. A gente viu as imagens do ataque químico, aquelas crianças tendo convulsão, tentando salvar as crianças jogando água por conta dos ácidos. Eu volto a falar, a humanidade acho que perdeu a noção do que é ter Deus no coração. É verdade, né? Não tem limite para a crueldade, não, né? E olha até onde vai a crueldade do ser humano. Uma mulher gravou a queda da empregada e não prestou ajuda. A gente já explica essa história para vocês, mas antes do break, o momento que faz a gente respirar um pouco com carinho, né? Que é tão gostoso e vocês mandam pra gente no WhatsApp. Olha a sua xará, Solange, ela é muito simpática. Oi, Sol. Oi, Luquinha. Eu sou a Sol também. Adoro vocês. Curto vocês todos os dias. Tá? Um beijo pra vocês, te adoro.
Que bom estar de volta aqui conversando com você, hoje recebendo o psicólogo Nelson Luiz Raspes, falando sobre a síndrome do Peter Pan. Adultos que têm dificuldade de amadurecer, que às vezes nem aceitam e não querem realmente ter toda a responsabilidade que um adulto precisa assumir, né? Você conhece alguém assim ou sofre com alguém imaturo perto de você? Não sabe como lidar com essa pessoa? Pode mandar pergunta que com certeza a gente quer ajudar vocês de casa, mas a Sol agora tem um toque tão especial que é para toda a família, viu? Vale a pena você conhecer, né, Sol? Peter Pan, não vale a pena. O Vale Sul Shopping trouxe da Europa. Gente, veio da Europa. A exposição A Divina Comédia de Salvador Dalí. São obras inspiradas na obra do artista espanhol Dante Alighieri. As ilustrações do mestre espanhol foram organizadas em 3 espaços. Está fantástico. Inferno, Purgatório e Paraíso. São 100 gravuras originais produzidas através da técnica de xilogravura, que é a gravura feita em madeira. O resultado é fascinante, tanto do ponto de vista técnico como artístico, cores fantásticas. A exposição A Divina Comédia de Salvador Dalí é de graça e fica na Praça de Eventos até o dia 30 de abril, hein? Vale Sul Shopping, um momento de cultura para sempre, né, Luquinha? Pois é, só de fazer comentário que ela pediu para não colocar a pergunta, tudo bem. Ela tem esse amigo que é casado e ela ficou sabendo que ele gosta de ver sua mulher sendo possuída por outro homem. Quer saber se é doença mental ou fetiche ou se é algo de moleque, imaturidade dele. Não levar tão a sério o relacionamento e colocar o sexo aí como uma brincadeira. Na verdade, não é necessariamente uma imaturidade. As pessoas têm vários fetiches, né? Existem pessoas que têm vários fetiches, inclusive, já até acompanhei casos semelhantes a esse, de que tanto o marido quanto a esposa gosta de ver tendo relação sexual com uma outra pessoa assistindo. Então, acaba sendo mais uma questão de fetiche, uma fantasia de querer alimentar suas fantasias sexuais. É lógico que o parceiro ou a parceira está no direito de aceitar ou não esse tipo de situação também, ela de poder se preservar se ela não quiser. Ok, então. Bom, a Cíntia está no live aqui, um beijo para a Cíntia, para o Juliano, para todo mundo. Ela está dizendo que ela tem o síndrome de Cinderela. E o Edésio, ele faz uma pergunta para o senhor, Dr. Nelson. Para essa síndrome, pode ser também uma acomodação da pessoa de não querer saber de fazer nada porque tem quem faça? Até que ponto é uma vitimização e a pessoa sabe que ela é assim e ela gosta de ser assim para tirar vantagem? Muito interessante essa pergunta, porque uma das características da pessoa que tem a síndrome de Peter Pan é ser manipulador. Aquela pessoa que manipula a situação em favor própria, né? Então acaba fazendo chantagem, acaba arrumando desculpas, pretextos para não querer fazer as coisas. Então eles acabam meio que se vitimizando, ficam fazendo de vítimas, que é para ver se o outro tem dó dele ou acaba fazendo por ele o que ele poderia mesmo estar fazendo. Entendi. Então, se a gente perceber alguma vitimização assim, deixa quieto. Deixa quieto. Deixa dar piti. Deixa dar piti, deixa rodar a baiana, viu, Luquinha? Será que esse é o conselho para a Shirley também, que mandou a pergunta aqui? Ela disse que o marido dela tem 36 anos e que tudo que acontece assim de briguinha, algum desentendimento, ele corre na casa da mamãe. Aí ela pergunta assim, será que ele ainda não cresceu? Tem dias aí que a janta está pronta, ele corre para comer com ela. Por exemplo, vai para casa da mãe e come com ela, em vez de ficar com a esposa. Ela quer entender esse comportamento, de fugir para a mãe. Muito provavelmente essa mãe vai concordar com todos os pontos de vista dele, pode concordar e discordar da nora. Isso é muito comum acontecer. Porque então se ela briga com ele não aceita a situação, ele vai lá para a casa da mãe e deixa ela lá falando sozinho. Então ele precisa também perceber que a mãe não vai viver para sempre, né? Uma perguntinha que me veio aqui na cabeça. Uma pessoa que tem a síndrome de Peter Pan ou de Cinderela, né, ou ele ou ela, lá na frente, quando perde esse apoio dos pais, quando perde aquela base, como é que ela vai se comportar? Ela pode entrar numa depressão, ela pode ter algum tipo de crise ou não? Problema psicológico? Pode, porque se ela não se tratou nesse período, por não querer um tratamento, mesmo sendo apontado várias vezes, a tendência dela ter uma depressão, às vezes um processo até de pânico, entre outras coisas, é muito grande. Olha só, então tem que tratar agora. Tem que tratar agora e ter consciência de que precisa de um tratamento. Sabe a história da cigarra e da formiga? Né, que a cigarra cantou e não trabalhou e a formiga trabalhou, chegou o inverno, a formiga estava bem e a cigarra não. É mais ou menos isso. Antes de fazer essa notinha, Gabi, tem tudo a ver com o que eles estão comentando agora. Essa querida está comentando que o irmão dela tem 52 anos de idade, mora com a mãe, não tem responsabilidade com nada, e se a mãe não chama para comer, ele não vai comer. Ele parou de tomar banho,
E diz que quando chama a atenção dele, ele grita muito, fica até violento. E ela realmente quer saber o que pode fazer para ajudá-lo, porque ele não admite que não está bem. Será que é o problema também esse? Ele nem admitir que não está bem, ele não enxergar o estado dele? Mas mãe e aí, no caso a irmã, se incomodam com essa situação dele. Aí me subentende um pouco, talvez o filho tenha esse rapaz, esse irmão dela tem um problema depressivo. Ou ele está com um problema depressivo e não trata direito, ou tem pessoas até que se aproveitam da própria doença emocional e se acomodam na doença. E tem aquelas pessoas que acabam facilitando essa situação. Bom, você sabia que existe um teste para saber se ele tem síndrome de Peter Pan ou não? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas deixa eu dar um toque para você. O Provisão vai realizar neste sábado amanhã, a partir das 4 horas da tarde, tradicional bingo beneficente. Neste ano, o Provisão está completando aí 35 anos, então organizou aí grandes prêmios, como TV, celulares, eletrodomésticos, com a comemoração de uma data especial. E o convite pode ser adquirido antecipadamente, de forma promocional. E para quem desejar todos os detalhes, aí é só entrar no site do Provisão, a entrada é de graça. Muito legal ajudar tanta gente, né, Luquinha? Com certeza, Solange. Estou com uma perguntinha aqui interessante também. Ela não colocou o nome, mas eu achei muito legal. Sim, tem como a gente identificar na infância quem vai desenvolver essa síndrome de Peter Pan ou Cinderela? Tem sim. A partir do momento que a gente vê que os pais fazem tudo por esses filhos, mas dizem sim do que não conseguem colocar limites direito para esse filho. Às vezes é um filho único, ou então um filho que teve algum problema dentro do seu desenvolvimento, do seu nascimento na gestação. Então pais que muito protegem os filhos, que mais dizem sim do que não, acabam trazendo esse problema para o futuro. Olha só, então o sim é viável, o não também, mas tem que ter um equilíbrio nisso tudo. A gente estava falando da maldade, né, Luquinha? Para mim, eu não consegui ver essa cena direito na televisão. Não consegui. Essa dona de casa foi presa depois de filmar e divulgar na internet um vídeo da sua empregada doméstica caindo do 7º andar de um prédio no Kuwait. Olha só, gente, a gente tirou o som, mas é uma crueldade. A empregada, ela pede ajuda de maneira desesperada e a mulher fica filmando. Ela fica filmando. E não faz nada. Não faz nada para ajudar essa querida. Olha o desespero da empregada tentando salvar a própria vida até o momento da queda. E ela cai. Olha, é um absurdo. Essa mulher é surreal. É uma coisa surreal. É surreal. A gente não sabe o que passa na cabeça. Se é que a gente pode chamar essa mulher que gravou de ser humano, viu, Luquinha? É psicopatia, né, doutor? É psicopatia, Luquinha. Muito triste. Bom, amanhã você vai conhecer o coreógrafo das celebridades, imperdível. A gente já comenta no Sai Daí, mas agora que gostoso poder mostrar o vídeo de vocês. A gente faz questão de colocar todo tipo de vídeo, inclusive as gracinhas que vocês mandam aqui pra gente. E essa é super minha situação, Sol. Deixa eu ver. Hoje é sexta-feira, uhul! Que adianta? Não tem dinheiro? Tô dura. All alone she was living in a... Coisa boa conversar com vocês e aprender hoje recebendo o psicólogo Nelson Luiz Raspes, falando sobre a síndrome do Peter Pan. Adultos que não querem amadurecer e acreditam que podem ser assim para o resto da vida. Como você pode ajudar essa pessoa? Ele já conversa com você, mas amanhã não se esqueça que tem um programa Equilíbrio, que está em ritmo de dança. Aliás, tem essa apresentação, a presença do Justin Neto, que ele é o coreógrafo das celebridades. Gente boa, o programa começa às 9 da manhã. Olha um pedacinho.
Você curte dançar? Ele curte tanto dançar que todo mundo que tá perto dança. Será que eu vou dançar no programa? Dança agora. Não, não consigo. Não, durante o programa, então. Vamos tentar. Vamos fazer ele dançar. Bom, esse aqui é o Justin Neto. Ele é super conhecido como o coreógrafo das celebridades. Vai estar sábado agora às 9 horas da manhã no programa Equilíbrio. Vale a pena assistir, né? Muito. Porque você é muito sério, né, cara? Só na Malema. Uma pessoa muito séria. Uma pessoa séria. O programa mais sério da sua vida vai ser esse. Com certeza, assiste aí. Muito legal, Luquinha. Será que o Luquinha dançou? Vamos acompanhar amanhã, né? Bom, você quer saber se, de repente, o seu parceiro, seu marido, seu filho, enfim, tem a síndrome de Peter Pan? Tem um teste muito fácil que chama Teste de Identificação Peter Pan. Teste de Identificação Peter Pan, que foi criado por Dan Killer, que é o autor do livro, né? Síndrome de Peter Pan. Eu estava lendo, tem umas perguntas bem interessantes. Isso aqui é bem fiel mesmo, doutor? Sim, bastante. Dá para ter, mesmo por ser simples, ele acaba tendo respostas muito fáceis e aí você saca rapidinho. Deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo aí de casa e aqui do estúdio. Vamos lá. É quase impossível você dizer desculpe-me. Tem uma nota de 0 a 2 aqui. Você só demonstra preocupação por ela e por seus problemas depois de você se queixar da indiferença dela? Você esquece data de nascimento, data de aniversário? Tem umas perguntas fáceis aqui que vou identificar se você tem ou não a síndrome de Peter Pan. Né, Solange? Muito legal, muito legal. Isso, né? Fazer a pergunta da Luciana, de Jacareí, pode ser? Ela tem um sobrinho de 19 anos, diz que ele fica com os dedos na boca e, pior, não trabalha nem estuda. E os pais aí, né, tentam fazer de tudo por ele. E ele fica o dia inteiro assistindo um seriado de televisão, que é voltado aí para as crianças, né? Só não vou falar porque não é na Band, senão eu falaria tá bom? Mas diz que nada consegue fazer com que ele saia da frente da televisão e fica chupando o dedo. E aí? Pela 19 anos, né? Isso. Pelo fato de ser 19 anos, ele ainda está na fase da transição para a vida adulta. Porque a síndrome de Peter Pan, a gente diagnostica a partir dos 30 anos de idade, mais ou menos. Então, digamos que ainda é um adolescente com idade mental de 15, 14 anos, mais ou menos, até menos do que isso. Entendi. Entendeu? Que possa ter tido problemas com os pais também. As pessoas com síndrome de Peter Pan, tanto o homem e a mulher com síndrome de Cinderela, elas têm mais dificuldades em relacionamentos? Tem bastante. Principalmente nos relacionamentos familiares e íntimos. Na roda de amigos, nem tanto. Em algumas situações, eles acabam sendo até antissociais, com brincadeiras que as pessoas acabam se afastando deles. Então, presta atenção, como é que está aí a sua vida sentimental? Está trocando toda hora? De repente pode ser, né, Luquinha? Bom, o Vitor de São José está na linha. Oi, Vitor, boa tarde. Boa tarde. Ô, meu amigo, qual que é a sua dúvida? Obrigado aí pela confiança na gente. Vamos lá. De nada. Eu queria perguntar se essa doença ela é curada com o tempo ou a base de remédio? E qual tipo de remédio? Tá, não chega a ser uma doença, viu, Vitor? É uma síndrome, é um probleminha que tem jeito, não tem, doutor? Tem jeito sim. A gente sempre encaminha para fazer um tratamento psicológico. Lógico, é sempre bom uma avaliação psiquiátrica, porque vai que por trás tem algum problema patológico, às vezes uma ansiedade, uma depressão. Então sempre é bom tomar alguma medicação para poder dar uma equilibrada no estado de humor dela. Ok, então. A Gláudia Putinelli, obrigada, ela está no live aqui, a perguntinha dela está na tela. Ela não consegue ficar séria, mesmo numa reunião de trabalho, dá acesso de riso, pode ser um assunto muito sério para todo mundo, ela não consegue encarar nada com seriedade. Ela não consegue ser séria, ela quer saber se olha, pode. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas é tão bom ter gente perto assim, né? Eu gosto muito de ter pessoas assim que são engraçadas. Então, mas vai que você está num assunto sério com seu chefe. Ele vai ser mandado embora. E aí? Ai, mas eu sou fã seu já, viu? Gláudia Putinelli. A questão é saber se a Gláudia, ela procurou ajuda também, porque ela precisa saber diferenciar o momento que ela está vivendo ali. Tudo bem que ela tenha bom humor, que ela pode ser uma pessoa bem humorada e tal, mas se ela não consegue diferenciar um momento de uma reunião de trabalho com a vida pessoal, então ela precisa ver o que está errado com ela. Porque de repente vai comprometer o seu trabalho, exatamente, vai comprometer a sua vida. Vão achar, falar, nossa, que é isso? Que pessoa é essa? Tem gente que às vezes está nervoso ou está nervosa, dá risada, né? Pode ser isso também. Bom, ó, essa querida aqui não quer que a gente fale o nome, tudo bem? Ela tem 22, a filha dela tem 22 anos e não tem ação para nada. Começa a fazer um serviço, não termina. Namora há 5 anos e não pensa em nada no futuro. Também, mamãe, vai com calma aí, 22 anos está muito cedo, né? Mas isso é a mãe que está ansiosa
Ou realmente a filha, de repente, com 22 anos, já tinha que estar desenvolvendo aí um futuro, traçando o futuro de maneira mais responsável? Eu acredito que sim, porque 22 anos eu falo que é uma idade que, a partir dos 20 anos, é uma idade já para começar a assumir certas responsabilidades e ter um planejamento de vida. Precisa ver também como que foi essa criação dela, se os pais também não acabaram contribuindo de uma certa forma, mas independente disso, às vezes a influência dos amigos com quem a pessoa vive, né, com quem o filho convive, pode contribuir também para essa acomodação da filha. Ok, Nelson, a gente só tem 1 minuto e meio, mas tem algumas pessoas perguntando de relacionamento, voltando a falar. Aquela pessoa que tanto a mulher que só gosta de homem mais novo, quanto o homem que só gosta de meninas bem mais novas, pode ser um tipo de síndrome, não? Pode sim, pode sim, mas é uma questão de avaliar caso por caso. Tá, mas tem pessoas que têm essa... Não necessariamente uma síndrome, mas pode ser uma característica de personalidade que pode virar uma síndrome. Ok, então. Nelson, a gente agradece demais a sua participação. Poxa, foi uma estreia muito legal. A gente já está combinando outros programas com o Dr. Nelson, que é especialista também em compulsão. A gente vai falar sobre compulsão. Boa viagem de volta a São Bernardo e você é sempre muito bem-vindo aqui. Obrigada. Obrigado viu, a você, Solange. Obrigado a você, Luquinha. Obrigado a você, telespectador. Espero que tenha respondido todas as questões e o que tivemos aqui estamos à disposição. E está aqui no Face para você entrar também e responder o pessoal, tá bom? Então, com certeza estaremos lá. Tá ok, muito obrigada. Obrigado Verde. Obrigado, viu, Nelson? Obrigado a vocês aí de casa. Um beijo especial. Põe aí pra gente, olha, Solange, quem tá te assistindo. É a Isabelle. Ai, que tem lindo. 3 meses, junto com a mamãe Michele, também de Caçapava. Em nome aí de todo mundo que ficou com a gente esse tempinho, obrigado, viu? Excelente final de semana. Fiquem com Deus. Segunda-feira o assunto tá tão interessante, só o fimose. Pois é. Fimose. É interessante falar sobre fimose, porque as pessoas às vezes não entendem, têm preconceito, não sabem o que tem que fazer, quando que tem que cortar ou não. E até a mulher tem que entender do bingolim. Tem que entender do bingolim mesmo, né? Não é cortar fora o negócio não, gente. A gente vai explicar para vocês. Beijos, fiquem com Deus. A gente vai fazer compra com Vale Shop. A gente tem aquele acordo diário. Aproveite o final de semana, vai na caixa, resgate seu dinheirinho, vai ser feliz. Esquece das coisas negativas que podem estar à sua volta. Fiquem com Deus. A gente se vê, se Deus quiser, na segunda-feira. Beijo no coração. Tchau, tchau.